Essa é a prova do concurso dos Correios de 2011 para o cargo de agente dos Correios, atividade atendente comercial. Essa é a primeira parte, eu vou ter que resolver em vários vídeos, porque são 20 questões, é uma prova bem extensa. Vamos à primeira questão. A primeira unidade do novo modelo de agência franqueada dos Correios foi inaugurada em 10 de fevereiro de 2011 em Ourinhos, no interior do estado de São Paulo. A nova agência, com 200 metros quadrados de área, situa-se na Vila Recreio. Considerando-se que essa nova agência seja composta de 2 salas, uma retangular com lados medindo 17 metros e 8 metros e outra quadrada com lados medindo L metros, conforme ilustrado na figura acima, é correto afirmar que o valor de L é... Veja, a sala toda tem 200 metros quadrados. A área dessa sala deve ser calculada por partes, porque a gente não tem um jeito de calcular a área de uma figura de formato L. Mas retângulo e quadrado a gente sabe que é base vezes altura. Então, eu vou calcular primeiro a área da sala maior. Vou tirar de 200, o que sobrar é a área da sala menor, e aí eu consigo saber o lado dela, tá? Então, a área da sala maior, ela é igual a 17 vezes 8, porque é base vezes altura. Base vezes altura vale para quadrado, retângulo, paralelogramo. Então, a área dessa sala é 136. Isso quer dizer que a área da sala menor é 64. Por quê? Juntos tem que dar 200. A medida de uma com a medida da outra tem que dar 200. Então, só pode ser 64 a área da sala menor. Bom, que número que eu multiplico por ele mesmo? Ó, porque é igual, ó. Então, que número que eu multiplico por ele mesmo encontro 64? Se o número é 8, então a medida é 8. Uma outra forma de fazer. Se você sabe que L ao quadrado, porque é L vezes L, é 64, para descobrir o L, a gente vai fazer a raiz de 64, que é 8. E antes que você questione, quando a gente está resolvendo a equação do segundo grau, a gente não deveria colocar aqui mais ou menos? Sim. Porém, como aqui é a medida do lado de uma figura, a medida negativa não me interessa. Por isso, eu nem coloquei o mais ou menos na frente, ok? Vamos para a próxima questão. O Programa Nacional do Livro Didático e o Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio são realizados pela ST, empresa em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A operação consiste na entrega, todos os anos, de 100 milhões de livros didáticos a escolas públicas de ensino fundamental e médio de todo o Brasil, volume equivalente à metade de toda a produção gráfica do Brasil. Para a distribuição desses livros, são realizadas viagens de carretas para as editoras para os centros de tratamento das empresas instalados em pontos estratégicos do país. Nessas unidades, as encomendas são tratadas e depois entregues nas escolas. É um texto grande, nos ocupa tempo de leitura, na resolução da prova, né? Mas a informação relevante é essa aqui, ó, 100 milhões. E depois tem uma outra aqui, que pode ser útil, depende das questões, que fala em metade. Considerando que 7,40 e 13% dos livros didáticos sejam distribuídos, respectivamente, para as regiões Nordeste e Norte, então a quantidade em milhões de livros didáticos destinada a essas duas regiões, pelos programas mencionados no texto, é... Então, eu tenho que calcular 7,40 de 100 milhões e depois 13% de 100 milhões. O problema aqui é espaço, né? O espaço é pequeno. Mas eu vou escrever aqui em cima, então, assim, ó. Vou calcular 7,40 avos de 100 milhões. Posso trocar esse D por uma multiplicação. E aqui você tem 2 jeitos de fazer. Você pode multiplicar por 7 os 100 milhões e divide o resultado por 40. Ou divide primeiro 100 milhões por 40 e multiplica o resultado por 7. Independente disso, você deve encontrar 17 milhões e 500 mil. Já para a região norte, são 13%. Então, nós vamos escrever assim, ó, 13% de 100 milhões.
mesma coisa. Você pode multiplicar por 13 e depois dividir por 100, ou divide por 100 e multiplica por 13. Como a divisão por 100 ela é mais imediata, muitas pessoas até falam assim, ó, corta os 2 zeros e corta 2 zeros. O certo é dividir por 100 e dividir por 100, tá? Você acaba tirando os 2 zeros. E aí você vai encontrar nesse numerador 13 milhões. A resposta vai ser o quê? A quantidade das duas regiões. Então, nós temos que juntar 17.500 mil mais o 13. E isso vai dar 30.500.000. Se é 30.500.000, a resposta vai ser letra B. Vamos para a questão 23. Considere que 3 carretas façam repetidamente viagem de ida e volta entre determinada editora e um centro de tratamento da ST, em 4 dias, 5 dias e 6 dias, respectivamente. E ao completar um percurso de ida e volta, elas retomem imediatamente esse percurso. Se em certo dia as 3 carretas partirem simultaneamente da editora, então elas voltarão a partir juntas, novamente dessa editora após. O que acontece? Cada uma tem um prazo de ida e volta, é diferente, mas a gente quer que sejam juntos. Então, se uma vai de 4 em 4 dias, ela vai no dia 1º, por exemplo, e aí ela fica fora. Foi dia 1º, ela fica fora 2, 3, no 4º dia ela vai fazer de novo. E a outra já não vai ser no 4º, vai ser no 5º. Então, elas vão sempre estar se desencontrando, mas de repente elas se encontram novamente. E é isso que o enunciado quer saber. Daqui quanto tempo elas vão se encontrar novamente. Então, nós queremos um número que apareça no calendário de todas as carretas, né? O primeiro motorista, ele vai ter um calendário que vai estar marcado alguns dias que ele vai fazer a retirada dos livros lá. Vai partir. Então, o outro também tem um calendário. E eu quero um número que seja no calendário do primeiro, do segundo e do terceiro motorista. Eu quero um número que seja múltiplo desses 3 ao mesmo tempo. Eu quero um múltiplo comum. Então, nós vamos partir para o MMC. Como? Sim, ó. É o 4, o 5 e o 6. Nós vamos dividir por números primos. Vamos começar pelo 2. Aqui vai dar 2, 5 não dá. E 6 vai dar 3. Então, eu vou dividir por 2 de novo, aqui dá 1, 5 não dá, e o 3. Agora, eu pego o próximo número primo, é o 3. Então, aqui dá 1 e aqui não dá. E agora, eu divido pelo próximo número primo. Pronto. Agora, o número que eu procuro é o produto de 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Então, daqui 60 dias, eles vão sair juntos novamente. Vamos para a questão 24. Um cliente comprou em uma agência dos Correios selos comemorativos dos 150 anos do nascimento do padre Landel de Moura e dos 150 anos da fundação da Caixa Econômica Federal. Para o pagamento desses produtos, o cliente entregou certa quantia em reais e notou que 3/4 dessa quantia correspondiam ao custo dos selos comemorativos dos 150 anos do padre Landel de Moura e 1/5 ao custo dos selos comemorativos dos 150 anos da Caixa. Nessa situação, com relação à quantia entregue ao pagamento, o troco corresponde a... Quer saber o troco? Bom, primeiro eu vou dar um jeito de descobrir quanto que ele gastou. Então, são 3/4 do valor mais 1/5 do valor. Essa é a quantia da compra mesmo, o valor que ele deveria pagar. A adição de fração, eu tenho que ter o mesmo denominador, que vai ser 20. Como que eu sei que é o 20? Tem 2 jeitos, frações equivalentes ou mínimo múltiplo comum, você escolhe. Se tiver dúvida sobre isso, aqui no canal tem vídeos tanto usando frações equivalentes quanto MMC. Era 4 e ficou 20, então eu multipliquei por 5. 5 vezes 3, 15.
Era 5, ficou 20. Multipliquei por 4. 4 vezes 1, 4. Então, veja. O cara entregou o dinheiro, mas 19,20 era o valor da compra. Então, o troco é 1,20. Esse é o troco. É o que falta para 20 avos. Então, 1,20. Mas eu não tenho essa alternativa ali. Então, eu tenho que transformar isso para porcentagem. E como que eu vou fazer isso? Eu quero uma fração equivalente com o denominador 100. Repare que era 20 e ficou 100. Por quanto eu multipliquei? Por 5. Então, eu vou pegar esse 1 e vou multiplicar por 5. Então, 5 por 100. Ok? Então, vamos para a próxima questão, mas ela vai ficar no próximo vídeo.